Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus, glória a Deus. A alegria de podermos hoje estar aqui na presença do Senhor Jesus. Maravilha. Deus seja louvado pela sua vida, que pôde estar aqui nessa noite, Glória a Deus. no melhor lugar, na casa do Senhor Jesus. Deus já se faz presente em nosso meio. Muitas pessoas talvez queriam poder estar aqui hoje, mas não pode, por causa de algum motivo, por causa de outro motivo. Mas nós podemos estar aqui nessa noite. Adoramos a Deus, glorificamos a Deus e agradecer a Deus pelo tudo que Deus tem feito para a nossa vida, pelo ar que nós respiramos, pelo dia que Ele tem nos concedido, pelo dia a dia que Ele tem nos colocado. Até pelas lutas nós devemos muitas vezes agradecer a Deus, porque através das lutas acabemos se tornando mais fortes e revestidos da presença de Deus. Aleluia, amém. Eu Jesus. quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Vou ler com os irmãos aqui uma palavra simples, uma palavra bem conhecida pela igreja, em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Esperar aqui encontro para nós vermos juntos. Santo é o nome do Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, capítulo 2, versículo 17, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Que vai dizer assim: que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, ficando a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O texto que nós fizemos a leitura nessa noite aqui, nós podemos ver que antes de chegar nesse texto aqui, podemos analisar um pouco para o ministério de Jesus primeiro. O ministério de Jesus foi um ministério lindo, ministério com sinais, milagres e maravilhas, aonde que Jesus ele operou grandemente na vida de pessoas, fazendo prodígios diante da sociedade a qual ele vivia. E mas no meio de tudo isso, foi um ministério que ele precisou da ajuda de homens de Deus. E com isso tudo, a Bíblia vai nos contar que ele vai formar discípulos para anunciar o Evangelho, para pregoar o Evangelho. E quando
quando Jesus ele vai instruir os discípulos, vai ensinar os discípulos a respeito do que vai acontecer e do que vai chegar, os discípulos ficam fascinados com a mensagem de Jesus, com a pregação do Mestre, com a mensagem genuína de Jesus Cristo. Santo é o nome de Jesus. Mas quando observamos para isso, vemos que a mensagem de Jesus, ela foi como uma semente a qual foi plantada dentro do coração do ser humano. A pessoa que estava endurecida, que não aceitava a mensagem, ela precisou aceitar a mensagem e a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela penetra, ela gera cura, milagre e transformação. Assim é nos nossos dias atuais. Nós lançamos uma semente que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus, e ela é alcançada vidas, ela é alcançada pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas porém, Jesus, em certa ocasião, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos do que vai chegar. Jesus vai dizer em sua plenitude, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, vai chegar o grande dia, aleluia, que eu não vou mais estar aqui, e vocês vão ter que dar continuidade para o trabalho da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, para vocês terem uma ideia, ela estava crescendo, a numeração ela crescia, mas porém Jesus estava formando discípulos para dar continuidade na obra de Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque o mestre sabia de uma coisa, que uma hora o tempo iria findar para ele. O objetivo dele iria chegar ao final. Ele chegaria ao final e com certeza iria ser crucificado e morto na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitado. Glória a Deus. E realmente o que Jesus instrui para os discípulos acontece. E a Bíblia vai nos informar que tudo isto aconteceu. Jesus passou por esse processo. Mas, porém, depois que passa esse período de tempo, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele vai chegar até os discípulos já ressuscitado, chegando até Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, segundo o texto da Bíblia Sagrada. Chegando até Pedro, Jesus vai dizer: tu me amas, Pedro? Jesus vai dizer isso 3 vezes. E o que Pedro vai dizer: o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus vai dizer tem fascinado aqui. Jesus vai dizer uma palavra importante: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro aqui, para ele dar continuidade na obra de Deus, porque a igreja necessitava, tinha almas que precisavam, tinha pessoas que estavam precisando, tinha pessoas que chegariam feridas e machucadas, e era justamente Pedro precisava da continuidade na obra de Deus.
Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Pai, aleluia. Mas depois que acontece tudo isso, nós vamos ir para Atos capítulo 1, aonde que a Bíblia ela vai nos informar, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, aonde que o próprio Jesus vai dar as últimas instruções para os discípulos, Glória a Deus. os últimos ensinamentos. Ele vai deixar para os discípulos do que vai acontecer. Deus, vive. Isso tem chamado a atenção, porque no livro de Atos capítulo 1, Jesus faz uma promessa para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Naquele tempo, a promessa era fiel e verdadeira para se cumprir. Oh, aleluia. E a promessa para se cumprir era para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de Glória a glória. Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu já sinto aqui a presença poderosa do Espírito Santo Glória a trabalhando em Deus. nosso meio aqui nessa noite. Aleluia. Oramaço, manaia. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus vai dizer para os discípulos a respeito dessa promessa, a promessa que Jesus faz é o seguinte: ficai em Jerusalém. Mas espera aí, a promessa para se cumprir, eles não podem ir para outro lugar, não. É para ficar em Jerusalém, segundo a palavra de Meu Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. E cai entre nós, meu irmão. Oh, glória. Nós estamos aqui nessa noite em uma vigília, adorando a Deus. Mas estamos aqui nessa noite aguardando uma promessa de Deus. Que promessa é essa, meu irmão? A volta iminente de Jesus buscar uma igreja santa e uma igreja zelosa, meu irmão. Essa promessa é verdadeira para todos aqueles que permaneçam firmes na fé. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando nós observamos em Atos 1, versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte: João batizou com água, aleluia, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essa era a promessa de Deus para a igreja de Cristo. Mas quando nós observamos, Jesus vai dar essas últimas instruções para os seus discípulos. Até no meio dessa instrução, aleluia, os discípulos começam a perguntar para Jesus: quando é que vai restabelecer o reino de Deus? Jesus vai dizer: não caiba a vocês saber sobre isso, mas caiba ao meu Pai a saber sobre isso. Mas saiba de uma coisa, que tem uma promessa para ser cumprida. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E essa promessa é justamente no livro de Atos capítulo 2, a qual nós fizemos leitura nessa noite. Santo é o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso. Quando nós observamos o autor que escreveu o Atos, que é o próprio Lucas, evangelista Lucas, escreveu com detalhes sobre essa história, sobre essa mensagem aqui. Lucas vai falar com detalhes, aleluia, o dia do Pentecostes,
também conhecido, segundo a Bíblia vai nos contar, segundo conhecido, de festa da colheita ou dia das primícias. O dia de Pentecostes era uma festa celebrada 50 dias após, aleluia, após a Páscoa. Mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite Glória a Deus, Senhor. que existiu 3 festas principais aqui para um judeu. Festas como estas que não poderiam ser passado em branco. Aleluia. Festas como estas que não poderiam ser passadas em branco em calendário judaico. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E uma dessas festas era esta festa aqui. Glória a Mas Deus. agora a Bíblia vai nos contar, o próprio Lucas descreve que o povo estava todos reunidos em um mesmo ambiente ou um mesmo lugar, Jesus. Glória a Deus. esperando a promessa que Jesus fez em Atos capítulo 1, esperando o momento certo a qual a promessa iria se concretizar sobre a Glória a igreja Deus, de Cristo. aleluia. Glória Quem a sabe Deus. no meio daquele povo alguém desanimou porque a promessa demorou demais. Quem sabe alguém no meio daquele povo pensou: a promessa não vai acontecer. Eu vou para casa porque não vai acontecer. Nós estamos aqui nessa noite esperando essa promessa. Poderia ter mais gente, poderia estar mais pessoas aqui, mas não estão, meu irmão, porque a promessa é para quem está aqui dentro nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. E quando nós vemos para isso, nós vemos que esse povo está todos reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa de Deus acontecer. Talvez você está olhando, ou talvez alguém se afastou da igreja pensando: a promessa nunca vai acontecer. O que Jesus prometeu para a igreja nunca vai se realizar. Santo Meu e Deus, bendito é o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus, glória a Deus. Aleluia. Não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Segundo o Deus. texto. Não vamos saber então o momento certo e oportuno em que Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer aqui que não é as entre 4 paredes, mas somos nós, a cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Oh, glória a Deus. Nós pertencemos da igreja, nós pertencemos à igreja, nós somos a igreja. Aleluia. Jesus está procurando, meu irmão, homens e mulheres de Deus, que adoram a Deus, que glorificam ao nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória Mas a Deus. quando nós olhamos para esse texto aqui, segundo a narrativa, de repente, todo mundo estava esperando, mas de repente, aleluia, de repente veio do céu um som, encheu toda a casa aonde eles estavam. Segundo a Bíblia vai nos informar que eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, Jesus. Mas aqui nessa noite eu quero trazer alguns sinais sobre o Espírito Santo que desceu sobre a igreja de Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeira coisa que você deve observar nesta noite aqui, que eu falei aqui, o som
vindo do céu. Deus, vive. Aleluia. O som que veio do céu, meu irmão. Glória a Deus. Quando observamos isso, o som é definido como um barulho ou ruído. Yes. Agora imagina, aleluia. Agora imagina, nessa noite, talvez todos estavam buscando, todos estavam orando, todos estavam falando e comunicando com Deus. Mas aquele som talvez chamou a atenção das pessoas que estavam lá dentro, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. E eu quero informar aos irmãos que no mundo em geral que nós vivemos, seja em qual cidade, os crentes pentecostais, a maioria das vezes são criticadas pelo barulho, são criticados porque grito demais, são criticados porque pulo demais, mas eles não sabem o que nós sentimos aqui dentro. Eles não sabem o que é sentir a presença de Deus. Aqui nessa noite já vimos o primeiro sinal, um som. O que é um som? É um barulho. Para muitos é loucura, para muitos é errado, para muitos não é certo. Mas só nós sabemos o que é sentir a presença poderosa de Deus. A segunda coisa que nós vimos aqui, quando o Espírito Santo desceu, foi um vento impetuoso. Aleluia. E eu quero que vocês observem que no livro de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Isso no livro de João 3, 8. Deus. É o segundo sinal. A terceira coisa que nós vimos até aqui são as línguas estranhas. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é distribuída no meio do povo línguas estrangeiras, meu irmão. Línguas estranhas, aleluia. Conforme o que eles poderiam falar naquele exato momento, aquilo que o Espírito Santo conduzia para eles falar. Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E para muitos talvez não compreendiam aquilo que eles queriam ou estavam falando, pronunciando. Muitas pessoas que estavam pelo lado de fora não estavam entendendo aquilo que estavam falando ou pronunciando. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A quarta coisa, que é o quarto sinal e o último, é justamente como fogo. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. É como fogo, porque nesse exato momento a Bíblia vai nos dizer que como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, em Atos capítulo 2, versículo 3. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Mas quando olhamos para fogo, é símbolo de purificação e aprovação. Glória a Deus.
Mas eu quero lembrar algo que eu disse para vocês anteriormente. Jesus batizava com fogo do Espírito Santo. Meu Deus. É justamente isso que é um sinal tão importante deste texto da Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 19, versículo 18, Deus desceu, aleluia, em fogo sobre o monte Sinai. Isso é sinal, meu irmão, da presença poderosa de Deus. Glória a Bendito é o Jesus. nome do Senhor Jesus. Até aqui nós vimos esses sinais que desceram sobre a igreja. Oh, E maravilha. quando desceu, a igreja sentiu a presença de Deus. Quando desceu, Aleluia. aleluia, a igreja foi diferente. Quando desceu, a igreja foi cheia do Espírito Santo. É isso que o texto diz aqui. Glória a Deus. Mas eu quero aqui argumentar que ser cheio do Espírito Santo é muito diferente do que muitos estão pensando. Glória a Deus. Glória a Ser Deus. cheio da presença de Deus Glória a Deus. não é pular, meu irmão, isso não é sinal. Ser cheio da presença de Deus não é falar em línguas estranhas o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Ser cheio da presença de Deus é ter um bom caráter. Ser cheio da presença de Deus é ter um bom testemunho. Ser cheio da presença de Deus é aguentar as provações. Ser cheio da presença de Deus é aguentar as lutas e as provações diárias que chegam sobre a sua vida. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome Glória, do Senhor glória, Jesus. glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Mas quando o Espírito Santo desce, a igreja ela mudou. A igreja se transformou. Não tem como um ser humano ser tocado com a presença de Deus ou com o Espírito Santo e ficar do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso. Jesus. Quando a igreja sentiu o Espírito Santo, quando a igreja sentiu a presença de Deus, houve mudança lá dentro. Aleluia. Meu Deus. Talvez muitos estavam lá, estavam dizendo, valeu a pena confiar nessa promessa de Deus. Aqui eu quero abrir os parênteses e falar algo de Deus para a sua vida. Vale a pena confiar na promessa de Deus. Ela é fiel para cumprir sobre a nossa vida. Meu Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vale a pena, meu irmão, lutar por essa promessa. Vale a pena passar por momentos difíceis. Vale a pena passar por crises. Vale a pena passar por fases difíceis. Porque vai chegar um grande momento. As promessas de Deus sobre a nossa vida. Oh, maravilhoso. Aleluia. 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 Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas quando observamos para esse texto, nós vemos que o povo estava olhando para a igreja, estava olhando para a igreja naquele exato momento e começou uma crítica contra a igreja, Meu Deus. contra aquele povo que estava buscando, o povo que estava adorando. Eu quero que vocês entendam que estavam criticando, não era por causa de pessoas que estavam errando. Glória a Deus. Estavam criticando, não é por causa de pessoas que estavam falhando. Eram pessoas que estavam orando e buscando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas estão criticando pela igreja que está orando e está buscando. Às vezes o ser humano
profetica para uma igreja que está orando, está consagrando pela sociedade, pelo bairro. Meu Deus, aleluia. Aleluia! Mas quando olhamos para esse texto, nós vemos, aleluia, que nesse momento a multidão estava tentando entender. Meu Pai amado, Jesus. Mas eles começam a dizer assim: o povo está embriagado. Tem alguma coisa errada no meio. Meu Deus. Não pode estar certo isso. O que está acontecendo? Talvez eles pensavam assim, dessa maneira. Mas, segundo a narrativa, vai entrar o discurso de Pedro. Aleluia. Isso me fascina quando nós olhamos. Pedro, meu irmão, antes de ter um encontro real com Jesus, Pedro, ele só falhava e errava. Pedro andava com Jesus, mas falhava. Pedro andava com Jesus, mas se irritava. Pedro andava com Jesus, mas tinha uma espada na sua bainha. Meu Deus, aleluia. Você está entendendo aqui? Antes de Jesus, aleluia, ser morto e ir para a cruz e ser ressuscitado, Pedro só estava errando e falhando. Mas quando chega em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, mas Pedro estava no meio. Pedro estava orando. Pedro estava buscando. Pedro se levantou naquele exato momento, mas já era um novo homem e uma nova pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando Pedro se levanta com o discurso, Pedro já não é a mesma pessoa de antes. Maravilhoso, Jesus. Pedro agora está convertido de verdade, porque esteve um encontro real com Deus. Quando o ser humano tem um encontro real com Deus, aleluia, ele deixa a velha vida para trás. Ele deixa a velha vida para trás e começa a seguir uma nova vida em sua vida. Aleluia. O que ele fazia, ele não faz mais. O que errava, não comete de novo. E Pedro se levanta. Pedro não tem mais Jesus do lado. Jesus não está mais na igreja. Jesus não pode mais pregar. Jesus não pode mais trazer sermão. Mas quem vai pregar agora? Mas justamente aquele que todo mundo estava dizendo, não vai dar em nada. Meu Deus, aleluia. Jesus. Quer ver? Está irritado agora. Está andando com Jesus, mas está falhando. Deus. Mas é justamente o que levanta. Meu Deus. Com um discurso e com um sermão. Justamente quem? O Pedro. Meu Deus. Pedro, ele começa o seu sermão. Ele começa a sua mensagem. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o discurso de Pedro, ele começa a falar o seguinte: esses homens não estão embriagados. Aleluia. Porque já era a hora terceira do dia. Mas esses homens estão cheios do Espírito Santo. Porque é uma promessa de Deus. Pedro aqui, ele começa a falar de uma promessa que foi profetizada pelo profeta Joel. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedro, ele começa a falar com o povo, para o povo entender que o que a igreja está sentindo é uma promessa de Deus que estava se realizando
nome do Senhor Jesus seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. E ele começa a dizer assim sobre essas promessas do profeta Joel, que Joel foi um canal de bênção, que Joel foi um porta-voz de Deus, Glória. que ele profetiza o que Deus mandou para ele profetizar. Glória. Aleluia. E é justamente as palavras do versículo a qual fizemos leitura nessa noite. Glória a Deus. Versículo 17, a qual nós fizemos leitura. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18, ele continua dizendo o seguinte: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa promessa ele começa a dizer para o povo que estava criticando a igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro começa a falar dessa profecia, começa a falar dessa promessa, porque tem muita gente ouvindo, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Mas eu quero que vocês entendam que quando Pedro se levantou, ele era diferente. Um homem transformado, um homem mudado. Santo é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando observamos para esse texto, Pedro, ele continua o seu sermão, a sua mensagem, depois de falar sobre a promessa que iria acontecer, que aconteceu na verdade sobre a igreja de Cristo. Ele continua falando o seu ensinamento, seu discurso. Pedro continua falando, relembrando o povo israelita como o ministério de Jesus foi maravilhoso, como o ministério de Jesus foi poderoso. Mas ele foi lembrando o povo que estava ouvindo, os ouvintes lá. Ele começou a falar e a dizer como Jesus também passou sofrimento, como Jesus passou por momentos de luta. Ele começou a pregar e dizer como Jesus começou a passar por tribulações. Ele começou a dizer sobre os sofrimentos de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque na verdade Jesus, ele foi muito perseguido pelos religiosos daquela época, tanto os fariseus como os escribas. Não gostavam do ensinamento de Jesus, não gostavam da mensagem de Jesus. Mas a mensagem de Jesus alcançava vidas. A mensagem de Jesus mudava corações e pensamentos. Eu quero que vocês entendam aqui que os religiosos, aleluia, eles tinham entendimento, mas porém eles estavam presos na religião, meu irmão. Aleluia. Não adianta estar preso na religião
se Jesus não te liberta, se Jesus não te transforma, se Jesus não muda a sua vida. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Mas quando nós observamos, vemos Jesus, vemos Pedro, aleluia, falando dessa mensagem, falando para o povo aqui, da pregação de Jesus, falando do sermão de Jesus, aleluia, Oh, aleluia. falando dessa promessa de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que há um objetivo da igreja esperar essa promessa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Já estarei encerrando daqui a alguns minutos, irmãos. Deus poderoso, Deus santo. Só para vocês entenderem, há um objetivo para a igreja, meu irmão, naquele período de tempo, em Atos capítulo 2, aleluia, esperar essa promessa de Deus a ser cumprida sobre a vida das pessoas. Era justamente para sair para fora. Porque quando saía para fora, tinha alguém necessitando, de alguém precisando, de alguém precisando de uma palavra de ânimo e de conforto. Oh, meu Deus. E Aleluia. para fora não pode sair de qualquer jeito. Glória. Para fora não pode sair de qualquer maneira. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui com um propósito. Meu Deus. De nós se revestirmos da presença poderosa de Deus. Bendito é o nome do Oh, Senhor meu Jesus. Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque no livro de Atos capítulo 3, vocês vão ver dois discípulos. Meu Deus. Aleluia. Dois discípulos que estavam em Atos capítulo 2, viram as promessas, aleluia, viram o propósito de Deus acontecer. Era o Pedro e João que estavam, meu irmão, caminhando, voltando para o templo, meu irmão, mais perto do templo, na verdade, do lado do templo, meu irmão, na porta, meu irmão, principal do templo, havia um homem pedindo o que? Uma esmola. É, Jesus. O homem chega para os discípulos e vai dizer o seguinte: me dá uma esmola. Pedro, a recém, meu irmão, em Atos capítulo 2, ele estava revestido da presença poderosa de Deus. A recém, ele viu a promessa de Deus ser cumprida sobre a igreja. Meu Deus. Mas quando chega em Atos capítulo 3, aleluia, o homem chega até Pedro e vai perguntar para ele: me dá uma esmola. Oh, aleluia. Pedro vai olhar para ele, para o que ele tem naquele exato momento. Pedro vai dizer: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Oh, maravilha. Mas o que Pedro tinha, meu irmão, era justamente o que ele recebeu em Atos capítulo 2, que é o Espírito Santo, era a presença de Deus. Pode, meu irmão, você está na luta, mas sabe que você, meu irmão, tem a presença do Espírito Santo. Pode as portas estar fechadas sobre a sua casa, mas você tem a presença poderosa de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pode as lutas estar travadas dentro da sua vida, mas o que está sobre você ainda é a presença poderosa de Deus. Eu sinto nessa noite a presença poderosa do Espírito Santo. Aleluia. Ramanaia, Santo, Ramanaia. Oh, maravilhoso. Deus. Aleluia. Eterno, santo, maravilhoso. Mas é algo que nos fascina que Pedro e tanto João
estão entrando no templo, sabe por quê? Meu Deus. Eles não podem somente buscar uma vez a presença de Deus, porque recebi hoje, eu não devo buscar mais. Meu Deus. Não, hoje eu fui no culto, recebi a presença de Deus, mas não, eu devo buscar a Deus continuamente. Isso é igual um combustível de um carro. Para você continuar a andar com o carro, você precisa de um combustível. Meu Deus. E o cristão, o combustível é a presença de Deus. Para nós vencermos a luta, para nós vencermos as provações diárias, é justamente esse combustível, meu irmão, que te deixa de pé. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Pode talvez o inimigo olhar para a sua vida pensando em te destruir, armando uma cilada, mas quando temos o combustível na nossa vida, nada pode destruir a nossa vida e a nossa família e a nossa casa. Eu vim aqui nesta noite em dizer para a sua vida que todas as barreiras do inimigo estão sendo quebradas em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Obrigado, Jesus amado. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Se enchendo da presença de Deus. Como um combustível de um carro, meu irmão. Sabe por quê? Para chegar o grande dia da promessa de Deus ser cumprida sobre a igreja. O evento, ele vai chegar. Não sabemos se é amanhã. Não sabemos se é daqui um mês. Mas devemos estar revestidos da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu estarei encerrando. Convido para se colocar de pé. Vou fazer uma oração. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oramos. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, que chegou em sua casa, Pai. O irmão, Pai, que está aqui, Pai, que precisa, Pai, algo, Pai. O Senhor fortalece a alma, Pai, o coração, Pai, dessa pessoa, Pai. Senhor, Pai, levanta, Pai, homens, Pai, e mulheres, Pai, para uma batalha, para uma guerra, Pai. Deus, Pai, peleja no meio do povo, Pai. Peleja no meio da igreja, Pai. Senhor, nos prepara, Pai. Nos forma, Pai, para vencer as lutas diárias, Pai. Para vencer as batalhas diárias, Pai. Para vencer as lutas constantes, Pai. E as fases diárias que nós estamos, Pai, enfrentando, Pai, diariamente, Pai. Todas as lutas, Pai, todas as barreiras, Pai, que estão sendo travadas, Pai, em qual área que for, Pai, nessa noite, Pai, o Senhor decreta a vitória, Pai, o Senhor decreta o milagre, Pai, que o Senhor possa ouvir, Pai, a oração, Pai, Deus, Pai, de cada um nessa noite, Pai, abençoa, Pai, a cada um, Pai, nessa noite, Pai, que pode estar em Tua presença nessa noite, Pai, que o Senhor possa, Pai, falar aos vossos corações, Pai, que o Senhor, Pai, possa tomar, Pai, a vida de cada um, Pai, como atalaia de Deus, Pai, como canal de bênção, Pai, como porta-voz do Senhor, Pai, para pregoar as boas novas do Evangelho, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.